salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, dessa vez foi muito na cara. Várias pessoas me mandaram a mesma dica, inclusive o meu amigo Ricardo. Desde já fica aqui o agradecimento a todos que mandaram. E esse irmão de fé e batalha que inclusive luta diariamente aí contra o crime. A gente fica sempre honrado quando vê os nossos irmãos de fada despertos, porque o sistema ele tá aí para doutrinar, meus irmãos. E os que conseguem se sobressair dessa doutrinação realmente são especiais. E hoje as coisas não estão sendo mais feitas nas sombras, estão cada vez mais claras. Até mesmo pessoas que às vezes não têm uma espiritualidade, quando vê, tá dizendo, olha, ou estão fazendo uma brincadeira ou isso aí tem algum fundo de razão. Pessoas que não acreditam em espiritualidade, elas encaram desse jeito ou do outro. Agora, meus irmãos, é interessante a gente lembrar dos pioneiros desse trabalho que hoje a gente faz, né, de despertar mais um, como o Alex Jones, por exemplo, e outros. Eles nos alertavam que pessoas poderosas, pessoas que se reuniam em lugares estratégicos, comprados por muitos milhões de dólares, como castelos, florestas particulares, ilhas e etc. Essas pessoas que são grandes líderes mundiais, ex-presidentes americanos, como o próprio Alex Jones mostrou isso lá. Agora veja bem, isso é o que ele conseguiu mostrar. E é claro que você sabe que tem locais que dá despesa de 10 milhões de dólares, alguns castelos pelo mundo, e o dono ninguém vê usando. Ele é usado uma vez por ano para fazer exatamente essas reuniões, que como o filme De Olhos Bem Fechados mostrou, ele é estrito. E quando você quer mostrar alguma coisa desse tipo, coisas que não são boas para a tua saúde nem para a tua vida, começam a acontecer com você. E tudo acontece supostamente naturalmente. Essa é a parte interessante da coisa. E que os filmes tentam nos alienar. Há muitos anos, não só eu, mas vários outros que também fazem esse trabalho aqui, nós ficamos igual a burro ruim, de orelha em pé, quando a gente escutava a ONU dizer que ia acabar com a pobreza, ia erradicar a pobreza, que estava vindo um novo mundo e etc. Nós sempre tivemos um entendimento bem negativo sobre isso. Eu nunca acreditei que de fato eles vão erradicar a pobreza. Eu acredito que eles vão erradicar o pobre. Isso sim. Eu estou vendo uma tecnologia sendo criada para substituir justamente os pequenos trabalhos. Aquele camarada que instala um portão, o porteiro, o atendente, a secretária. Tudo isso a tecnologia já faz. Hoje em dia você liga para uma operadora de celular, você liga para o banco para resolver algum problema do teu cartão de crédito, e quem te atende é uma máquina. Isso é simplesmente impensável. E se você parar para pensar, quantos empregos foram perdidos aí? Eu moro na cidade de Caruaru, em Pernambuco, e aqui ainda é interior. Mas se você for a um dos shoppings daqui, você vai ser recebido por uma cancela automática. Não tem nenhum funcionário ali. Há poucos anos atrás, tinha 5. 5 de manhã e 5 à tarde. Todos eles perderam o emprego, foram substituídos por uma cancela automática. E os clientes acham muito melhor. Então, todas essas pessoas tiveram que migrar para outras profissões que já estão sobrecarregadas, fazendo com que o quê? Lei de oferta e demanda tenham menores salários. Aí alguns vão dizer, mas essa mesma tecnologia, Davi, ela criou outros empregos como o Uber, como o iFood, mas você que acompanha o nosso canal sabe que essas também estão com os dias contados. Os drones que não vão pegar trânsito, não vão se acidentar, já estão prontinhos, apenas esperando ser legalizados para funcionarem. Países de primeiro mundo, os Ubers, os táxis que tem ali disponível, já estão sendo substituídos também por carros autônomos. E é a sensação do momento entre o gado. Os próprios motoristas têm optado por carros como o Tesla, isso, inclusive é sinônimo de coisa chique, têm optado por esse carro. Então veja bem, se essas pessoas não deixaram de existir, elas continuam existindo. Está se falando em erradicar a pobreza. E elas não têm onde trabalhar, e essas supostas novas profissões que apareceram não vão dar conta de tanta gente. O que é que você acha que vai acontecer com essas pessoas, meus irmãos? Eu não quero te dizer nada, mas o que é que você acha? Bom, recentemente, e essa foi a dica dos nossos irmãos a mais pedida, quero agradecer novamente a todos, o pessoal me pediu que eu falasse sobre a ONU. A ONU que ganhou aqui, ó. O monumento da ONU gera discussão por semelhança com a besta de Apocalipse. Uma matéria da mídia, portal de informação aqui, ó. Monumento instalado na Praça das Nações Unidas em Nova York é uma peça artesanal de origem mexicana. Uma matéria do portal de informação Guia-me, de 3 de dezembro de 2021. E o que você vai ouvir agora é eles falando, meu irmão. Não é eu que peguei a Bíblia e abri aqui, não. É matéria. Olha só o que está escrito. Semelhante a um leopardo, mas tem pés como os de urso e boca como de leão.
Esta parece ser a descrição do monumento instalado na Praça das Nações Unidas em Nova York. Você tá vendo aí, parece ou não, meu irmão, o que eu acabei de falar? Mas a própria matéria diz que não é. É um trecho de Apocalipse que descreve a besta profetizada nos últimos dias. Uma discussão surgiu nas redes sociais esta semana sobre a semelhança do monumento Guardião da Paz e Segurança Internacional, com um texto de Apocalipse 13:2, que diz: a besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha os pés como os de urso e boca como a de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. O guardião, que foi instalado na área externa da ONU, foi doado pelo governo de Oaxaca, no México. O monumento é um alébrige, um tipo de artesanato popular no México. O guardião é uma fusão de onça e águia, visto que são animais fortes e muitos representativos em nossa história pré-hispânica e nacional, explicou a missão da ONU no México no Twitter. O que são alébriges? Os alébriges foram criados em 1936 pelo artesão Pedro Linares, na época em que estava com uma doença grave. Ele sonhou com animais híbridos que serviam como guias e gritavam. Peraí, meus irmãos, vocês sabem o que esses alébriges... Eu não sou nenhum especialista não, meus irmãos, mas eu já li há muito tempo um pouquinho sobre isso. Eu sempre gostei de saber um pouco sobre essas criaturas. Mas esses aqui, se eu não me engano, eles têm uma função de carregar o espírito. Então, olha só que tudo isso tem a ver com a espiritualidade. É isso que eu quero, inclusive, chamar a atenção de quem diz: ah, Davi, aí começou a besteira. Eu não acredito na Bíblia, eu não acredito em espiritualidade, então pra que eu vou me informar com isso? Calma aí, irmão. O fato de você não acreditar nisso vale tanto nesse momento quanto o fato de eu acreditar nisso. Como assim, Davi? Não entendi. Agora você embaralhou tudo. Pois bem, não se trata de mim, nem se trata de você. Tanto faz se a gente acredita ou não. E aí é que vale lembrar dos conteúdos antigos, dos primeiros despertos, como o Alex Jones, né? Que falava sobre isso. O que interessa aqui, se a gente acredita ou não, é que pessoas poderosas, pessoas que têm algivas nucleares na mão, o poder de detonar essas algivas, eles acreditam. Eles se reúnem nesses castelos. E eles são os nossos líderes. Eles é quem dizem como vai ser as regras da sociedade. Eles ditam ela. Quanto você vai ganhar no seu salário mínimo? Qual será o seu poder aquisitivo com esse dinheiro? Quais costumes da sua cultura nacional vão ser tirados, vão ser considerados impróprios? Tudo isso é eles. Pessoas que normalmente você teria medo. Não é preconceito, não, é medo. Medo de chamar na sua casa para ficar um dia com seus filhos. Olha, fica aqui perto dos meus filhos, toma conta deles. Você não teria coragem de fazer, pelas coisas que eles fazem nas sombras. Mas essas pessoas são a que decidem o rumo da tua vida, literalmente. E eles acreditam muito nisso. E essas coisas que são feitas fisicamente estão diretamente ligadas a essa crença deles. É por isso que tanto faz se você é como eu e acredita, ou se você não acredita. Se você for uma pessoa inteligente, você vai dizer: ó, independente da minha opinião, eu sei que esses caras estão fazendo isso por conta disso. É exatamente isso, meus queridos irmãos. Então, ó, por isso são considerados não apenas peças de arte, mas também guias espirituais, de acordo com o jornal argentino Clarín. No Dia dos Mortos, é comum que os alébriges estejam entre altares, velas acesas e jantares partilhados, diz a publicação. Então, meus irmãos, vê como é bom a gente ser verdadeiro. Eu estou lendo essa matéria aqui junto com vocês. Eu não li essa matéria antes. Estou lendo aqui, nesse momento que eu estou fazendo o vídeo. Então, o que eu li sobre esses bichinhos aqui, ó, tá certo, ó. É isso mesmo. Eles são responsáveis por guiar o espírito. Então, veja bem, é uma organização com poder no mundo todo, tá certo? Que pode deixar um país em maus lençóis, se não tiver de acordo com o que eles ditam como regra. E eles estão colocando isso como o quê? Guardião da paz. Entende, irmãos? Guardião da paz. Uma criatura bestial, idêntica a que é descrita na Bíblia. A gente vai chegar lá, vamos fazer uma análise disso já já. Porque eu sei que vai ter gente que vai dizer: ah, cadê as coroas? Cadê as outras cabeças? Calma, a gente vai chegar aí. Vamos continuar na matéria aqui. Esse artesanato é considerado um ser tão espiritual quanto fantástico, cuja missão é acompanhar cada um de nós desde tenra idade. Com o passar do tempo, eles começam a ganhar sua própria alma e passa pelos ciclos da vida, assim como nós, explica o Clarín. Qual é a relação com o Apocalipse? Para o missionário chileno Vergara, o momento pode ser um dos sinais do anticristo citados em Apocalipse 13:2. Que loucura, porém não é coincidência, e está acontecendo agora, na frente dos seus olhos. O anticristo já tem uma cadeira dentro da ONU. Já já ele se manifesta oferecendo paz ao mundo. Se não acredita, aguarde. E aí, ainda duvida que Cristo está às portas? Questionou em publicação no Instagram o pastor. Ele ainda deu uma resposta aos mais céticos. Tudo que a ONU apoia, questione. Seja em questão social ou no que for. Se eles apoiam, saiba que não é a favor de você, seguidor de Cristo, afirmou ele também no story. Aí aqui a matéria começa a defender e diz o seguinte, ó:
No entanto, considerar o monumento como representação da besta do Apocalipse não é unanimidade, não há um consenso entre os cristãos sobre as características exatas dessas figuras, e nem o contexto em que ela surgirá. Explica Igor Sabino, mestre em relações... Aí começa aquela enrolação que, pra aqui, já começa a ser lixo, é o finalzinho, tá certo? Eles colocam aqueles especialistas chapa branca que nenhum de nós conhece, eu sou cristão e não conheço o cara. Ah não, mas ele tá aí pra falar por você. Não, ele não tá pra falar por mim. Ele tá pra falar pelos patrões dele. Isso aí é mais um chapa branca. Então essa parte da matéria é lixo. Agora vamos falar do tão citado Apocalipse 13:2, enquanto a gente vê as imagens. Vi uma besta que saía do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 12 coroas. Uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um monte de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e boca como a de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Bom, meus irmãos, aí a pessoa vai dizer, ó, Davi, tá vendo, ó, isso aí tinha 10 chifres, 7 cabeças. Essa que o México deu à ONU, né, e a ONU colocou como guardião da paz, não tem essas cabeças todas. Aí, meu irmão, você tem que saber interpretar. Os chifres podem ser arma, pode ser a força. E as cabeças, com coroas, nada mais é do que o comando, o reino. Entende, irmãos? O que a Bíblia descreve, meus irmãos, muitas vezes não tem que ser interpretado exatamente como está, mas o seu significado sim. É o que significa. Se você levar em consideração agora que a própria ONU significa Organização das Nações Unidas, e eles é quem tem implementado, por exemplo, os direitos dos humanos, que tem passado por cima da cultura de muitos países e classificado como certo ou errado, que quem fica contra eles não vai muito longe. Se você levar tudo isso em consideração, e eu não quero entrar nos detalhes aqui, até para o vídeo não ser bloqueado, mas você sabe que esses caras inclusive querem mandar na educação do seu filho. Se você levar isso em consideração e comparar com um texto de Apocalipse, principalmente nesse trecho que diz: o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Será que a China tem poder hoje? Como assim, Davi? Poder. Ela tem muito dinheiro? E se ela passar esse dinheiro a essa besta? Que nesse caso seria a representação de quem? Do que é que a gente acabou de falar aqui, inclusive nas siglas. Eu não quero estar repetindo, mas você entende o que é que a gente está falando. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. O que é que você tem visto hoje? A sua opinião hoje está censurada por quê? Porque você não concorda com isso e com aquilo que está sendo implementado na sociedade. Literalmente, hoje o teu direito de dizer eu não concordo com isso, eu não quero isso para minha família, de uma hora para outra você se tornar literalmente um criminoso. É ou não é? O simples fato de discordar não é de atacar ninguém. Não é isso que a gente apoia. Mas é o fato de você dizer eu não quero isso para minha família. Então todas essas coisas estão sendo feitas agora, inclusive economicamente. Eu inclusive respondi um inscrito aqui, que ele estava falando de uma conversa que ele teve com outro empresário. Eu digo, irmão, quando se fala em Estado mínimo, o empresário nacional ele entende o quê? Ele entende que o Estado vai parar de sufocá-lo, de massacrá-lo como faz o tempo todo. Mas quando os liberais falam de Estado mínimo, eles estão falando em mínimo em te dar retorno, mas vão continuar cobrando. Vê se em algum momento eles ficam em prejuízo, de forma alguma, só ficam enriquecendo, mesmo sendo que os seus salários não cobrem a riqueza que eles têm. Então, a gente pode entender que quando eles falam de Estado mínimo, eles estão falando de mínimo para te dar retorno. E isso é fácil comprovar na história. Se você está dizendo, cadê as provas disso? Vamos lá. Você ouviu falar na marca Arapuã? Acho que os mais velhos sabem que era uma grande loja de eletrônica aqui no Brasil. Vendia várias coisas, inclusive. As Brasileiras, não é empresa de filme adulto não, as Brasileirinhas não, é uma empresa que vendia diversas mercadorias, se chamava As Brasileiras. Cadê ela? Voltando mais no tempo, cadê as empresas de carros nacionais, como a Puma, como a Gugel? Cadê elas? O que é que aconteceu com a nossa empresa? Desde os anos 90 a gente vem sendo sabotado, meus irmãos, de dentro para fora. Isso quer dizer que os nossos líderes trabalham sabotando as nossas próprias empresas. Eles taxam essas empresas, eles cobram altos impostos das nossas empresas e não dão subsídio, não dão nada. Mas as empresas estrangeiras que querem vir para cá, eles dão terreno. Várias prefeituras fazem isso se você não sabe. Acredito que se na sua cidade tem grandes empresas, vá procurar saber se o terreno não foi cedido para ela. Eu tenho certeza que você vai descobrir muita coisa. Ao mesmo tempo que o empresário nacional não ganha nada disso, ele só é cobrado, o internacional ganha justamente o oposto. A Ford, por exemplo, levou milhões, não se fala em cobrar. Então por aí você começa a ver que existe uma sabotagem de dentro para fora. O que faz com que as empresas nacionais quebrem. Porque é óbvio, se eu dou dinheiro para as estrangeiras, se eu dou subsídio, eu dou terreno, eu financiei os caras e não faço isso com o que já está comigo, que paga imposto e que cresceu aqui, se eu não ajudo ele,
Como é que ele vai competir com alguém que está sendo subsidiado, que está sendo ajudado? É óbvio que ele não vai poder concorrer e ele vai quebrar. Aí vai chamar isso aqui, sabe de quê? De livre comércio e incompetência do nacional. Ah, quebrou porque o produto dele era ruim. Ah, quebrou porque não soube fazer propaganda. Não, meu amigo. Ele quebrou porque o governo fez com que ele quebrasse. É assim que o Brasil vem trabalhando. Você que é empresário e estiver aqui nesse canal, você sabe disso. Você tem recebido a ajuda do governo, meu irmão? Não estou falando só desse não, dos governos que o Brasil teve. Te ajudaram a você chegar onde você chegou? Com certeza, eu acho que 99,9% disse não. Não me ajudou, Davi, ao contrário, atrapalham. Pois é, mas as de fora têm acordinhos pra vir pra cá, meu irmão. Tem toda uma facilidade, exoneração de imposto e tudo. Mas pra você já fizeram isso? É óbvio que não. Então os liberais agora querem morrer, vão dizer, nada, isso é um absurdo, eles cobram impostos de fora também. Sempre menos do que o nacional, meu irmão. A porta é sempre mais larga para quem vem de fora para cá, porque a ideia hoje que se tem de progresso é essa. Você tem que trazer investimento internacional para dentro do país. Quando, na verdade, ao mesmo tempo que a matéria-prima que é nacional, o que nós produzimos aqui, o nosso verdadeiro tesouro é entregue a preço de banana. Isso aí não tem que pensar nesse lado. Tem que pensar que tem que trazer de fora para dentro. E é óbvio que tem que ser assim, meu irmão, porque se você planeja colocar um governo único, supremo e mundial, o poder, as 10 coroas nas 10 cabeças da besta, precisa estar concentrado em um só corpo. Veja, meu irmão, que o que está descrito na Bíblia, e com todo respeito às outras religiões, mas para mim são seitas, religião é essa. Pode-se passar milhões de anos, e aquilo ali vai se cumprir. Você começa a entender por que é que essa besta é descrita no livro de Apocalipse com várias partes de outros animais. Porque essa organização que colocou aí, não vou falar o nome, a organização que colocou esse ser como guardião da paz. Por que é que ele faz isso? Por que é que eu estou comparando? Porque ela não é uma corporação que vem de apenas um lugar, que tem apenas uma parte. É um corpo que tem diversas partes e as mais diferentes possíveis. Então a Bíblia relata esse animal com várias partes de outros animais, que agora, no mundo moderno, você pode encaixar exatamente com essa organização, que tem várias cabeças, ou seja, várias lideranças, mas que querem a mesma coisa. E você vê que todos esses animais citados nas partes da criatura, eles são animais o quê? Predadores, meus irmãos. Predadores. E todo o poder precisa estar concentrado nele. Então você vê, não só o Brasil. Você pode pegar Estados Unidos, não é a potência mundial? Não é o que todo mundo quer ser e admira? Tá devendo. E tá devendo muito. Com essa treta que a gente tá passando, essa treta química, que eu considero isso, logo, já há necessidade, já há várias lideranças pedindo medidas o quê? Internacionais. Você tem o Sérgio Moro dizendo o quê? Que precisa de intervenção internacional na corrupção brasileira. Cada vez mais vai se tornando consenso nos países, nas lideranças, na cabeça dos intelectuais, que precisamos de ajuda externa. E os caras são os guardiões da paz, que vão unificar e pacificar. A Bíblia relata até os detalhes disso, meus irmãos. É dito que nos primeiros anos desse governo único e mundial, que é o anticristo, e eu já disse, isso aí eu não sei se é de fato um ser de carne e osso, ou de fato uma grande tecnologia, uma grande inteligência. Eu não sei, a gente precisa ver. Mas pra mim, cada dia eu me convenço mais que vai ser uma grande inteligência, como a Skynet, por exemplo, no filme do Exterminador. Nossa, Davi, que besteira você falou. Pois é, meu irmão, vai nessa que é besteira. Cada vez mais isso vai se comprovando ao passar dos anos. Tem o nosso vídeo aí sobre a cara, né, que eles estão pagando 1 milhão. Você vender a sua cara pra essas máquinas. Até nisso o filme do Exterminador dá uns detalhes, né? Quem assistiu lembra. Que ele fala, não, os primeiros prototipos eram feitos de silicone, mas eram facilmente identificados, aí começou a usar tecido humano. Até isso o filme explica. Assiste o Exterminador do Futuro e você vai lembrar. É porque talvez na época que passava você ainda não era desperto, era como um gado. Aí você ficava mais ligado, olha a motona do cara, olha o óculos preto, olha a jaqueta. Mas se você assistir, meus irmãos, inclusive destruindo aquele ditado que diz, não, era bom naquele tempo. Não, ao contrário, é melhor hoje. Você desperta quando você começa a assistir essas coisas, você tem um baque, você pensa, caraca, mano, como é que eu não percebi isso? Os caras dizendo explicitamente o que vai acontecer. Por isso é que a gente prefere sempre os mais antigos, porque quanto mais a gente vai prestando atenção nos detalhes, mais coisas a gente vai vendo. Que inclusive já aconteceram e vai acontecer também. Então, meus irmãos, eu vou resumir esse vídeo, mas eu posso fazer uma parte 2 porque tem muita coisa para ser analisada. Tem diversas coisas, mas eles vão interferir em todas as sociedades e em todas as nações. Como eles dizem, inclusive fazem questão de repetir em filmes. E eu sempre gosto de colocar esse trechinho aí do Carga Explosiva. Vamos ver de novo. Este é o novo mundo. Não há mais países. Isso é uma coisa do passado. Há apenas realidades econômicas, ganhos e perdas, eficiência e desperdício. Pense em termos globais, não locais.
É exatamente isso, as nações serão meras bandeiras, só para se lembrar, ó, isso aqui é tal território, mas as leis vão ser universais, meus irmãos, e é por isso que você hoje está sendo censurado, criticado, perseguido, cancelado, porque para ter um governo único você precisa ter um cidadão com uma cabeça única também, gostando das mesmas coisas, concordando com as mesmas coisas, para que, de fato, esse poder único e mundial seja respeitado por todos. E eles estão trabalhando, vão usar o caos para isso. A gente vai enfrentar muitas coisas nos próximos anos para que essa ideia seja unanimidade. E ela só pode ser através do caos. Então tem mais coisas pra gente falar. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, mas peço que você compartilhe e mostre para mais pessoas, porque se tem uma chance de atrasar pelo menos isso, é despertando mais um. Então eu vou ficando por aqui. Agradeço demais você que assistiu esse vídeo. Mais uma vez agradeço também a todos que mandaram as dicas. A gente vai voltar amanhã, se assim o criador permitir. Você que puder adquirir um dos nossos produtos, link aí na descrição do vídeo, tá certo? Você vai concorrer a um prêmio assim que comprar um dos produtos. Você recebe de 1 a 3 números para participar do sorteio. Ou você ganha o carro ou você ganha o dinheiro à sua livre escolha. Tá aí, link da Hotmart, você pode comprar, dividir no cartão e tudo mais. Uma plataforma com 100% de segurança. Então é isso, meus irmãos. Vou ficando por aqui. Um abraço, fiquem todos com Deus e fui!